Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Rei Jesus. Hoje à noite estamos um tanto quanto desfalcados, não é? A gripe está agarrando muitos dos nossos irmãos e muitos deles, portanto, agora à noite estão ausentes e pediram oração. Sigamos, portanto, em oração por eles. Bom ver Fernanda e o Jadson e a Marinha aqui conosco agora, né? Oramos pela Fernanda, seu joelho. Tá melhor, Fê? Graças a Deus por isso. Alegria vê-los aqui conosco. E sigamos em oração pelos nossos irmãos que estão gripados, com febre, que estão com os filhinhos também nessa situação. Meus irmãos, agora à noite, como vocês sabem, nós estamos com uma série de mensagens no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, com a série A Supremacia e a Suficiência de Jesus Cristo. E hoje a nossa missão é finalizar o capítulo 1, que nós iniciamos na semana passada. O título da pregação de hoje, do sermão de hoje, é A Missão do Ministro Cristão, parte 2, final. Esperamos não ter continuação dessa exposição, tá bom? Nós estamos lidando com os versos de 24 a 29, e hoje nós vamos especificamente lidar com os versos de 28 a 29. Tá bem? Vamos ler toda a porção, esse parágrafo da Escritura que dá título, portanto, ao sermão, e a nossa ênfase será nos versos 28 e 29. Leamos a Escritura. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor de seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós uma vez mais, Senhor, te rendemos graças, glória, louvor, império, domínio, sabedoria e majestade, pois somente o Senhor é digno, ó Pai. E nós o fazemos no Teu Filho Jesus, que é o nosso Redentor, é o nosso Mediador. E nós nessa hora, Senhor, uma vez mais, rogamos graça iluminadora, rogamos, Senhor, o Teu auxílio, o Teu suporte, a Sua eficácia, que opera eficientemente em nós. A Sua energia que venha a nos energizar nessa hora, Senhor, poderosamente, para que possamos expor a Tua palavra de maneira eficaz, de maneira graciosa, a fim de que a Tua igreja, Senhor, seja fortalecida, edificada. Pecadores obstinados nessa noite vejam a glória do Teu Filho e se percam na Sua glória, no Seu amor e na Sua graça e sejam salvos, ó Deus. Continue a operar eficientemente nos coraçõezinhos dos nossos filhos também, para que eles o mais cedo possível, Senhor, vejam a malignidade dos seus pecados, mas vejam também a doçura e graça que há no Teu Filho Jesus. E é nele que nós nos entregamos nessa hora. Amém e amém. Irmãos, na semana passada, nós, portanto, iniciamos as exposições nessa porção da Escritura e nós trouxemos alguns problemas que nós encontramos em relação ao tema dessa porção da Escritura. Eu vou trazê-los aqui novamente para nós lembrarmos, não é? Pessoas entram no ministério sem saber o que as esperam e logo que percebem o tamanho da responsabilidade do trabalho, desistem. Eu até mencionei na semana passada, né, poucos rápidos exemplos de, na época que eu estava no seminário, alguns seminaristas, conversa de corredor, de seminarista, não é? Conversando sobre, eu quero ser pastor em tal igreja, daquela região. É mesmo? Mas por quê? Porque lá tem muitos membros, a entrada é boa e o salário vai ser grande, né? Só para vocês terem a ideia de conversas que ocorrem aí nos corredores de seminários. Esses, portanto, entram no ministério com essas intenções e logo abandonam, não é? O Senhor logo os retira. Ao mesmo tempo, nós temos pessoas
que abraçam a fé sem saber o que de fato a fé cristã implica. Também, portanto, há igrejas que não sabem o que esperar de um ministro do Evangelho e aceitam qualquer coisa, desde que essa pessoa, esse líder, mantenha o público entretido e tenha um bom currículo acadêmico. Tem que ter um bom currículo acadêmico e tem que ser a favor de teatro no culto, senão não é bem visto, não é aceito no nosso meio. Dito isso, irmãos, vamos à introdução do nosso sermão. Eu separei um poema para nós lermos agora, a título de introdução. E o título desse poema é Chamado à Cruz, Chamado ao Povo. Chamado vem do eterno conselho, do Pai que elege, salva, envia e predestina. Não nasce em honra ou em espelho, mas na aliança, em sabedoria. É Deus quem forma o proclamador, ungido pela mão do alto. Não busca glória, fama ou louvor, mas ser fiel no santo asfalto. A fé que salva, Deus mesmo dá, pelo Espírito. Eficaz chamada. O ministro vive para anunciar a graça livre, nunca comprada. Com zelo santo, ensina e guia, pastoreando com temor e amor, pois crê que a igreja é joia e via, esposa santa do bom Senhor. No púlpito não age sozinho, mas como embaixador real. A Escritura é seu caminho, não foge à verdade total. Batiza, ceia, ora e ensina, com reverência e santa compaixão, pois cada símbolo bem combina com o pacto da justificação. Nos concílios, age com clareza, buscando paz e pureza fiel, submisso à palavra com firmeza, e não à vontade do papel. Rejeita o culto inventado, segue o modelo do Santo Livro, pois crê que o louvor ordenado agrada mais que todo improviso. E quando os dias findam, enfim, o coração já se gasta em dor. Diz: combati, fui até o fim, apresentei a noiva ao Salvador. O ministério cristão, meus irmãos, como o pastor André mencionou, não é apenas sobre pregar bons sermões ou ir à igreja aos domingos, mas também sobre viver e sofrer por Jesus Cristo, por sua igreja e evangelho, pois é no sofrimento que a verdade da união com o Redentor se torna mais evidente em nossas vidas. A afirmação teológica desse sermão é a mesma da semana passada, pois nós agora vamos finalizá-lo, considerando apenas o último ponto que nós separamos. E a afirmação teológica é: a missão do ministro cristão é sofrer pela igreja, cumprir com fidelidade a palavra de Deus e lutar incansavelmente pelo crescimento dos santos. Nesse texto que nós lemos, nós consideramos essas verdades em 3 pontos. Primeiro, sofrer pela igreja, verso 24. Segundo, cumprir com fidelidade a palavra de Deus, versos 25 e 27. E, finalmente, o ponto que nós trataremos hoje, lutar incansavelmente pelo crescimento dos santos, versos 28 a 29. A palavra-chave hoje mudará. Para os papais pesquisarem com as crianças na semana, a palavra-chave é lutar ou batalhar, tá bom? Lutar/batalhar. Então vamos considerar esse terceiro e último ponto, considerando que o título do nosso sermão é A Missão do Ministro Cristão. E agora nós vamos lidar com esse último ponto, que ele deve lutar incansavelmente pelo crescimento dos santos. Agora, portanto, vamos lá aos versos 28 e 29, que é o que nós vamos considerar agora. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então, o verdadeiro ministro cristão, ou aquele que é pregador do evangelho, pastor, ele é chamado a lutar incansavelmente pelo crescimento dos santos, e aqui nós vemos que ele deve fazer isso anunciando. Olha ali o versículo 28 mais uma vez, ó. O qual nós anunciamos. Até aqui. Vamos até aqui a nossa leitura e vamos lidar com essas expressões que aparecem. Nós vimos que o ministro ele deve sofrer pela igreja, ele deve gastar a sua vida pela igreja. Nós vimos também que esse completar os sofrimentos de Cristo nada tem a ver com completar a obra da redenção, da expiação ou da justificação, mas que
em seu próprio corpo, em sua própria vida, tanto o ministro quanto cada cristão são chamados a carregarem a sua própria cruz, a negarem a si mesmos e a seguirem a Jesus. E enquanto eles fazem isso, eles anunciam. E a ideia de anunciar aqui que nós acabamos de ler é anunciar amplamente. É dar a conhecer algo abertamente com ampla distribuição. Esse o qual faz referência ao verso 27, que é o mistério de Cristo, é o próprio Cristo que é anunciado, não é? Veja o que Paulo acabou de dizer no verso anterior. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o que nós anunciamos é o mistério de Cristo, de fazer o próprio Deus Pai convergir na pessoa do Filho todas as bênçãos pactuais. E nós vimos na semana passada a loucura que é e a dificuldade que é de nós confundirmos, não é, o pacto abraâmico como sendo ele a realidade do pacto da graça ou o Novo Testamento. A dificuldade de nós confundirmos os cabeças federais, confundirmos os sacramentos, confundirmos as duas Jerusaléns, terrenas e celestiais. E o mistério de Cristo é que Deus o Pai não abandonou os gentios às trevas, mas que ele quis, portanto, justificar os gentios e judeus incrédulos na pessoa do Filho. E esse é o grande mistério de, em Cristo Jesus, há um único povo, um Israel escatológico, um Israel espiritual de Deus, que é o próprio Cristo Jesus sendo cabeça desse novo Adão corporativo. Esse é o mistério, portanto, de Cristo, que os ministros, os pregadores, os pastores, são chamados a anunciar. Então, à luz dessa revelação que Deus deu a eles, como Jesus Cristo sendo esse rei messiânico em que a bênção de Abraão, a bênção do pacto davídico, a bênção do pacto mosaico, a bênção do pacto sacerdotal, a bênção do pacto profético, a bênção do pacto real, encontram nele todo o seu cumprimento último e final. Jesus Cristo é o descendente prometido, não Isaque, não Jacó, não Davi. E aí, então, é esse o grande mistério, essa bendita pessoa de Jesus Cristo que nós anunciamos. Jesus Cristo é o tema, Jesus Cristo é o fundamento, é o alicerce, é o objetivo, é a razão e o propósito de nossas vidas. Ele mudou tudo quando trouxe vida às nossas almas mortas, cansadas e escravizadas pelo pecado. Então, nós não temos outra mensagem. Nós não temos o que oferecer a pecadores. Nós não temos outra canção a cantar. Nós não temos outro evento a oferecer. Nós não temos mais poesias para ressoar. A única coisa que nós temos é Cristo Jesus, o seu bendito evangelho da graça, pois ele é quem salva pecadores. Não temos nada mais a oferecer. Não temos luzes, não temos gelo seco, não temos cantores gospel, não temos pregadores famosos, não temos mais nada. Nós temos uma única coisa a oferecer a homens. Jesus Cristo é tudo em todos. Jesus Cristo é a esperança da glória. E essa é a nossa canção, esse é o nosso cântico, esse é o tema da nossa pregação. Em Atos 20, 19 a 21, nós lemos o seguinte: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Aqui é Paulo dizendo: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo anunciava isso em seu ministério, em sua vida. Os apóstolos anunciavam isso em suas vidas. Então, à luz disso, irmãos, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que nos vêm. É um aniversário, é um chá de bebê, é um aniversário de casamento, renovação de votos, é casamento, não é? E como é triste, não é? A gente teve recentemente o casamento do nosso irmão Mateus, e que bênção que foi, que glória que foi, não é? Tudo que aconteceu ali. Mas qual foi a última vez que você viu um evangelho ser pregado em um casamento? O evangelho escancarado ali diante de nós, todas os elementos ali postos, o homem representando Jesus Cristo, a esposa representando a igreja. E o que é que nós vemos nessas situações? Psicologia barata, moralismo barato, gente atacando ideologias políticas e perdendo a gloriosa oportunidade de anunciar Jesus Cristo, a justificação, a graça redentora e salvadora aos pecadores. Sim, num casamento. Se você nunca ouviu em um casamento o evangelho,
chamando pecadores ao arrependimento em um casamento, você nunca ouviu o evangelho sendo pregado em um casamento. Se você nunca ouviu a ira e a justiça de Deus vindo sobre pecadores que ficarão de fora daquela grande e gloriosa festa de casamento, quando Jesus Cristo vier para sua noiva, você nunca ouviu o evangelho em um casamento. Você pode ter ouvido coisas mencionando o nome de Jesus Cristo, texto bíblico com certeza foi lido, mas você nunca ouviu o evangelho. Porque oportunidades têm sido perdidas por aí. E nós, irmãos, não podemos perder essas oportunidades. Quer estejamos presos, quer estejamos soltos, quer estejamos tristes, quer estejamos alegres. Nós somos chamados para proclamar uma única verdade. E a verdade é do mistério de Jesus Cristo. Mas aqui, nós vemos nesse texto que nós precisamos agora ir para o nosso próximo ponto e fazer a seguinte pergunta. Como é esse anúncio do mistério de Cristo? Como que esse anúncio deve ser feito? E o texto vai nos dizer, olha lá. O qual nós anunciamos advertindo. Para aí, vamos parar aqui, tá? Vamos parar aqui. Advertindo. Essa palavrinha que aparece aqui, ela tem alguns significados possíveis, tá? Essa advertência, ela pode significar aconselhamento, admoestação, exortação, em relação a. E aqui eu estou unindo a gama de significados que essa palavrinha traz para nós, porque ela não é uma mera advertência sobre alguma coisa. Ela tem vários desdobramentos e ramificações. Então vejam, é um aconselhamento, uma admoestação, uma exortação, uma advertência em relação à vida cristã, em relação a desvios que são cometidos nessa peregrinação cristã. Pode ser também uma admoestação, um aconselhamento, uma exortação, uma advertência em relação a consequências desses desvios. Fala, meu queridão, olha, você está indo por esse caminho? Não vá por esse caminho, não. Esse caminho aqui ele é muito perigoso. Esse caminho aqui ele é muito tortuoso. Esse caminho aqui tem armadilhas. E você segue por esse caminho e você cai. Olha, então aqui são as consequências das escolhas que você fez. Essa advertência pode ser conselho sobre evitar ou cessar um curso de ação imprópria. É você ali sendo tentado a tomar uma decisão pecaminosa, é você sendo tentado a conduzir a família de uma maneira que não é sábia, que não é prudente, que não é segundo as Escrituras. E aí então alguém vem e você conversando, pedindo conselhos, essa pessoa vem e evita. Ela cessa a sua caminhada nessa direção. Ela ergue um muro e impede de você seguir nessa direção, uma ação imprópria, pecaminosa. Ou uma disciplina, uma correção. Em relação, principalmente aqui, Paulo quer enfatizar esse significado nesse contexto, olhando sobretudo para os hereges que estavam em Colossos, enganando a igreja, pregando um outro evangelho, dizendo que Jesus Cristo não era suficiente. Então, toda essa gama de significado está presente nessa palavra que é traduzida na Almeida Revista Atualizada por advertindo, né? Pelo verbo advertir. Então, o trabalho do ministro cristão, ele não acaba no anúncio. Eu estou enfatizando o ministro cristão porque é o papel, esse texto enfatiza isso, mas como a gente sempre gosta de fazer, todo cristão, você que é um cristão, você tem um ministério. Isso pesa sobre você também. Por excelência, pesa sobre os ombros dos presbíteros, dos pastores, dos líderes, dos ministros, do evangelho. Mas essa responsabilidade pesa sobre todos os cristãos. Não só sobre os pastores, sobre os oficiais da igreja. Todos devem anunciar o mistério de Cristo. Mas não acaba com o anúncio. Imagina que você está orando por alguém no seu trabalho, na faculdade, na família. E aí o Senhor abre uma oportunidade de você compartilhar o evangelho com essa pessoa. O seu trabalho não acabou ali. Eu já preguei o evangelho, agora eu vou só orar por ela. Não acaba ali. Você continua discipulando. Agora já não é mais um anúncio. Agora é você explicando detalhes do evangelho, detalhes desse anúncio. Então você anunciou, você proclamou, e agora você vem com muita calma, advertindo, aconselhando, admoestando, mostrando o caminho a seguir, livrando a pessoa de caminhos perigosos e pecaminosos. E você está ali, ó, trabalhando com ela. Meses, semanas, dias, anos, até que o Senhor, por sua graça soberana, chame de maneira irresistível essa pessoa, abrindo os olhos do seu coração. E esse ponto, irmãos, de caminhar junto, dar instruções, dar direcionamento para as da vida, não pode ser negligenciado por nós. Nós precisamos ter paciência.
Ah, aquele é um herdeiro do inferno mesmo, não quer ouvir nada. Paciência. Quanto tempo levou até que o Senhor chamasse você? Minha mãe orou por mim 23 anos. 23 anos. Você já passou 23 anos orando por alguém? Então você não orou o suficiente. E ainda 23 anos é pouco. 2 décadas ainda é pouco. Então nós não podemos negligenciar isso. Esse é o nosso dever. Gálatas 4:19 nós lemos: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, você já sofreu dores de parto? Eu sei que isso para um homem é um pouco difícil, porque ele vai dizer, eu sinto dor de parto quando eu estou com febre, né? Ou quando eu estou com dor de cabeça. Ou esse homem exagerado, né? Criado pela cultura moderna, né? Esse homem fraco. Esse homem que qualquer resfriadozinho já o derruba, já não vai no mercado. Esse homem frágil, né? E vai dizer que dores de parto é como se fosse isso aqui. Olha, eu tô com dor de garganta, nossa, que dor de parto, né? Não tem noção do que é isso. Mas sofrer dores de parto, como Paulo coloca aqui, é sofrer dores profundas em sua alma, em sua aflição, em seu coração, até que Cristo seja formado em pessoas. Até que pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho. Dores de parto, sofrendo, derramando lágrimas. Joelhos, perdoe aqui, Fê, não é uma referência a você, tá? Eu sei que às vezes eu brinco com abelha, com joelho e tudo mais, coisas que acontecem na vida da nossa igreja, mas não é esse o ponto, tá? Não tô brincando com você, não. Mas ter os joelhos sangrando, os joelhos doendo, de tanto que a gente ora. Então, irmãos, se nós não estamos sofrendo por quem desejamos ser salvos, nós não desejamos a salvação dessa pessoa. Desculpe-me dizer a verdade a você, mas é a verdade. Se nós não estamos sofrendo dores de parto, se nós não estamos perdendo, com muito cuidado, tá? Noites de sono, a paz, por não desejarmos ver, ou por desejarmos ver parentes, amigos, vizinhos, familiares, etc. Amando ao Senhor e servindo, então não é verdade isso. Não é verdade. Nós não amamos essas pessoas ao ponto de passar tempo com o Senhor mencionando o nome delas. Se nós amamos alguém, nós vamos nos dedicar, nós vamos nos esforçar, nós vamos usar todos os recursos possíveis, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós vamos nos esforçar para divertir pecadores do caminho que eles estão seguindo. E como era essa advertência? Ainda no texto, volta lá, versículo 28. Advertindo a todo homem e ensinando. Parou aqui. Esse ensinar, que é colocado aqui, conferir habilidades, instruir, dar conhecimentos. Conhecimento para, principalmente, que os crentes cresçam e tenham habilidade para combater os falsos mestres. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui envolve ensino. Eu não anuncio sem ensinar, eu não aconselho, não admoesto, eu não advirto sem ensinar. Não é? Então, o ensino aqui, ele é totalmente necessário. Mas eu não tenho teologia. Tem um livrinho muito bom que o Sproul escreveu, Somos Todos Teólogos, onde ele coloca a teologia sistemática ao alcance de todos, linguagem simples e tranquila. O mais iniciante do nosso meio no Evangelho consegue ler tranquilamente. Então, sim, você é teólogo, você é teóloga. O que vai mudar aqui é se você é um bom teólogo ou um mau teólogo. Uma boa teóloga ou uma má teóloga, não é? Se você, ao falar sobre Deus, fala de realidades acerca do Evangelho, fatos acerca do Evangelho, segundo a Escritura. Não corrompe o Evangelho, não distorce o Evangelho. Em 1 Timóteo 3,2, nós lemos assim: É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tito 1,9, mais uma vez, sobre o ministro. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então nós não podemos aceitar o fato de termos líderes na igreja que são negligentes no ensino. Não, o Espírito vai me revelar na hora. E aí vem e fala um monte de abobrinha.
Ele traz um monte de profetada para frustrar o povo. E o povo busca isso, deseja isso e se frustra ainda mais. O fim disso é Deus não existe. Ou, já que eu não consigo provar que ele não existe nem que ele existe, eu fico aqui como um agnóstico. É o escândalo do que nós vemos por aí, irmãos. É um escândalo. Pessoas que estão em um lugar assumindo um ofício e desonrando o nome de Cristo. Desonrando o Evangelho. Desonrando a glória do mistério de Jesus Cristo com essas porcarias que nós vemos por aí. Ah, Deus vai te dar um casamento esse ano. Irmão, esse é o ano da sua vitória. E essas coisas todas que a gente vê. Mas não só esse o contexto. Nós temos outros contextos também, mais tradicionais. Pessoas lá no Ministério Integral, negligentes, preguiçosas, que vai lá no chat GPT fazer sermão. Para quem não sabe o que é chat GPT, é a inteligência artificial, tá? E a pessoa se orgulha em dizer isso, publicamente. Fui lá, peguei a estrutura, me ajudou a analisar grego. Que grego? Coloca lá, pede pro chat GPT de trazer uma referência sobre alguma coisa e peça a fonte lá para ele. Ai, desculpa, é o que dizem na internet. Coloca sua confiança na inteligência artificial, sei onde você vai parar. Mas notem, nós temos gente assim. Gente assim. Por aí. Em igrejas tradicionais. Não está lá vivendo de revelação, mas está ali. Vivendo de preguiça. Vivendo de negligência. Irmãos, gente querendo promover o seu próprio nome, vanglória, ego. Não há espaço para isso. Não tem como ter isso. Sucesso, não há espaço para promover o próprio nome aqui. O Evangelho do Rei Jesus deve ser ensinado, proclamado, anunciado. Não dá para perder tempo com essas coisas. Ah, eu vou pregar isso aqui porque isso vai bombar na internet. Que se exploda se vai bombar na internet ou não. Devemos ser fiéis à pregação do Evangelho. Você deve ser fiel à pregação do Evangelho, ao anúncio, à admoestação, à advertência. Ai, o que será que vão achar de mim? Já estão achando muita coisa de você, como a gente mencionou no sermão passado. Ah, eu vou ficar quietinho na minha aqui, porque senão eles vão achar que eu sou um crente louco. Eles já acham que você é um crente louco, fanático, enganado por esses aí que nós mencionamos agora. Então cabe a você abrir a sua boca e mostrar que você não é um doido, varrido, que crê no Evangelho verdadeiro, que não é levado por todo vento de doutrina, que é um crente maduro, sadio, reformado, cristão verdadeiro, que ama Jesus Cristo e odeia o pecado. Um comentarista bíblico chamado Grant Osborne, ele disse o seguinte: qualquer igreja que não divulgue a verdade doutrinária não é uma igreja bíblica. A pregação superficial é um dos maiores problemas da igreja atual. A pregação superficial é um dos maiores problemas da igreja atual. E é por isso que o número de evangélicos cresce, não é? O número de professos cresce, 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 cresce. A gente não vê transformação nenhuma no Brasil. Nenhuma, assim. Não posso generalizar também, né? Toda generalização é boa. Eu digo mudanças estruturais essenciais promovidas pelos cristãos. Nós não vemos isso. Nós não vemos. Porque esse é o nível do evangelho que nós temos. Não precisamos nem ir tão longe. Olhem para muitas das famílias por aí. Olha o nível da coisa. Deus não é invocado sequer um dia na semana em casa. Os filhos não ouvem nada do evangelho em casa, mas o paizão está lá orando em público, na reunião de oração, nos cultos, está pregando e tudo mais, mas não tem evangelho dentro de casa. As esposas não honram ao Senhor honrando os seus maridos dentro de casa. Cadê o evangelho, gente? É o nível. É o nível que nós temos. Agora, isso não é expressão do verdadeiro evangelho. Nunca é, nunca foi, nunca será. Sabe quem ganha quando o verdadeiro evangelho não é ensinado? Quem lucra com isso? O império das trevas. Satanás é quem lucra quando o verdadeiro evangelho não é anunciado. É ele quem lucra quando você continua caminhando em trevas e as pessoas vêm e não falam nada. É a sua família que vai sofrer quando você continua caminhando nesse terreno pedregoso aí, difícil, todo rachado, cheio de buraco, e você está caindo, está se machucando, as pessoas estão vendo, não estão nem aí. Ah, deixa quieto lá. Não há problema, não. Não fala, não. Como não? Se eu amo os meus irmãos porque em Cristo morreu, eu não vou alertá-los, eu não vou admoestá-los, ainda que eu os perca. Eu preciso fazer isso, ainda que eles não entendam.
Mas eu vou com esse coração amoroso. Falsos mestres, devoradores, é quem lucram com isso. Com suas campanhas milionárias. Viajando de jatinho, com seus helicópteros particulares, com casas gigantescas, com piscina, com churrasqueira. Nada contra essas coisas. Mas fazer isso às custas dos mais humildes, dos mais simples. Daqueles que estão ralando lá para poder pagar o boleto no final do mês. E faz, não paga o aluguel não. Dê aqui e você vai receber o triplo ainda esse ano, se você fizer com fé. Ah, não acontece não, mas você não teve fé. Só mentirosos, ladrões, enganadores lucram quando o verdadeiro evangelho não é anunciado. E agora, olhando para um pouco mais profundamente, avançando no nosso texto, qual é o fundamento desse ensino de anunciar a Cristo Jesus? Olha lá, versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem. Até aqui. Vocês notaram a ênfase em todo homem? Todo homem uma vez? Todo homem duas vezes? Todo homem três vezes? Ué, o que está acontecendo aqui? O que Paulo está enfatizando a nós? Ele está enfatizando que o mistério de Cristo, mais uma vez, ele já falou agora, ali atrás, nos versículos 26 e 27, e ele continua enfatizando isso para o seu povo, para a igreja em Colossos e para nós. Que olha, a extensão, a amplitude, o alcance do mistério de Cristo é sem igual. Alcança o reino dos gentios e alcança os judeus remanescentes. Não é mais os judeus que são a luz para as nações. Não é mais a nação física de Israel, sabe? A gente tem que ficar lá olhando o que está acontecendo com Israel. A faixa de Gaza. Está acontecendo alguma coisa. As guerras, os rumores de guerras. Israel é o relógio do mundo. Mentira! Nós não mais nos pautamos no Israel físico, ainda que hajam promessas, à luz de Romanos 11, em que Deus tirará, quando se cumprir a plenitude dos gentios, o Senhor retirará o endurecimento de Israel, e aí então haverá um grande avivamento entre os judeus, e assim todo Israel será salvo. Há essa promessa em Romanos 11. Mas eles não são mais o centro da história da redenção. Eles cumpriram seu papel histórico redentivo. Agora veio aquele que é a nação de Israel, o verdadeiro filho que veio do Egito, e é Jesus Cristo. Aquele que recapitula toda a história de Israel, aquele que não caiu no deserto, aquele que não caiu à voz da serpente, aquele que sequer foi inclinado à tentação, e é Jesus Cristo, jamais pecou. Ele recapitula a história de Israel, e ele é o filho que vence, que nos representa obedecendo toda a lei. Ele é o rei soberano e vitorioso sem igual, que não falhou em destruir os muros de Astarote, que não falhou em destruir os postes ídolos. Ele destruiu todos, ele venceu todos. Eu estou falando, portanto, do mistério de Jesus Cristo, da pessoa bendita do nosso Redentor. E notem, então, todo homem é uma referência a todo homem. Homem, obviamente, no sentido lato, né? No sentido geral, ser humano. Então, homem e mulher, judeu, grego, brasileiro, africano, angolano, asiático, todos devem ser alvo da pregação do Evangelho. E aí Paulo diz que ele faz isso em toda sabedoria. Sabedoria aqui, eu preciso da sua atenção, porque ele tem 4 significados. Quando Paulo fala sabedoria aqui, ele está evocando assim, uma gama de coisas muito profundas que nós precisamos tomar nota, tá bom? Primeira delas, Paulo está falando de sabedoria, daquele conteúdo que flui da sabedoria dos livros de sabedoria, especificamente dos Salmos do Antigo Testamento. A gente vai ver daqui a pouquinho, Colossenses 3,16. Paulo também está falando das Escrituras de maneira geral. A gente vai ver daqui a pouquinho, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Paulo está falando da aplicação das Escrituras em situações gerais da vida. Salmo 119, 100 por último, não poderia ser diferente, tudo culmina para ele. Ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. Colossenses 2, de 2 a 3. Vamos ler os textos bíblicos. Primeiro, o conteúdo dos Salmos do Antigo Testamento. Em Colossenses mesmo, nós lemos assim, 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em
toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, em toda a sabedoria, envolve nós nos instruirmos, nós nos aconselharmos e cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no nosso coração, que é o que o poder da palavra de Deus promove. Segundo, a palavra de Deus de maneira geral, 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que nós aconselhamos, como que nós anunciamos, como que nós ensinamos alguém em sabedoria, se não com as Escrituras? Aplicando a Escritura em situações gerais da vida. Salmo 119, 100. O salmista dizendo, sou mais prudente do que os idosos. Ele está olhando para o seu tempo, ele está olhando para a sua geração, talvez olhando para a sua família, e ele está dizendo, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Sabedoria na Escritura não está tão vinculada a cabelos brancos, apesar disso, obviamente, ter o seu valor, não é? Sabedoria na Escritura está atrelada a nós termos a revelação do Senhor, termos boa teologia e aplicarmos isso em nossas vidas. Eu estou com medo de tal situação. Eu aplico o que eu sei das Escrituras, aquilo acalma meu coração e me dá direcionamento. Eu não sei o que fazer. Eu aplico as Escrituras. Eu estou nervoso. Eu aplico as Escrituras. Eu preciso dar um conselho. Eu aplico as Escrituras. Isso é sabedoria bíblica, de acordo com a Escritura. E por último, o próprio Jesus Cristo sendo chamado de sabedoria em Colossenses 2, de 2 a 3. Diz assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, irmãos, quer nós cantemos os salmos e nos aconselhemos com as Escrituras, quer nós apliquemos as Escrituras em nossas vidas, quer nós recorramos à palavra de Deus, tudo isso só é possível porque nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus. É aqui onde a palavra de Cristo e o próprio Cristo se confundem. Assim como nós falamos do cabeça do pacto da graça e o corpo, e esses que são essa nação que é representada, não é? Se confunde. Jesus Cristo é o Israel escatológico e nós somos o corpo dele, portanto nós somos o Israel escatológico também. E é aqui onde cabeça e corpo se confundem, não misturando cada um, né? Agora eu sou o braço, eu vou virar cabeça. Não é esse o ponto. Mas o ponto é dessa união mística e gloriosa em Jesus Cristo, de tal forma que a gente não sabe quando começa e quando termina. O que a gente sabe é que ele é o nosso cabeça, ele é o nosso rei, ele nos guia. E que nós somos dele. Mas há uma comunhão aqui profunda e sem igual. E grande é esse mistério, como Paulo diz em Efésios 5:32. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Após dissertar sobre casamento, sobre mostrar as responsabilidades da esposa e do marido, ele fala, mas que grandeza, que profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas eu falo entre Cristo e a igreja, não é? Ele acabou de falar, por isso deixará o homem, não é? Pai e mãe, se unirá à sua mulher. A gente pensa que ele vai trazer mais conselhos. Ele fala, grande é este mistério, Cristo e a igreja. Essa união mística, espiritual e pactual, onde nós estamos onde ele está. E a sabedoria, portanto, irmãos, aqui, quaisquer caminhos que seguirmos é o próprio Senhor Jesus. Em outras palavras, ele é suficiente para tudo. Paulo está nos chamando a considerar Jesus Cristo em tudo, contra os falsos mestres, principalmente, que afirmavam que ele não era suficiente para a nossa santificação, ele não era suficiente para a nossa salvação, ele não é suficiente para o nosso aperfeiçoamento em conhecimento, segundo a vontade de Deus. Então notem, você está conversando sobre qual assunto? Alguém puxou um assunto com você? Você tem uma missão. Conduzir aquele assunto, aquela conversa, seja ela qual for, para Jesus Cristo. Fazer isso é ser sábio. Chamar a pessoa, vamos lá na minha igreja é diferente. Lá não tem essas loucuras, lá não vai passar maquininha. Lá a palavra de Deus é considerada. Isso é ser tolo.
Isso é ser, por mais que a intenção seja nobre, eu estou lutando com esse insetinho aqui. Por mais que a intenção seja nobre, seja maravilhosa e faltem até palavras, mas segundo a Escritura, se não há Jesus Cristo em seus lábios, em seu coração, em sua mente, você é um tolo. Eu digo isso com todo o amor do mundo, eu não quero te machucar, você sabe disso. Isso vale para mim também. Quando eu deixo de anunciar o Evangelho, seja lá por qualquer situação, eu me omito e etc. Quando falta Jesus Cristo, falta sabedoria, pois Ele é a sabedoria de Deus para nós. Agora, eu quero que você veja o objetivo disso. Será que Paulo está nos conduzindo assim, mostrando o que ele está fazendo, porque ele vai pedir alguma oferta para os irmãos, como ele fez com Romanos, para ir para a Espanha? Será que ele tem algum interesse nisso? Qual que é o grande objetivo disso tudo? Qual que é o grande propósito nisso? Por que nós devemos fazer isso? Por que os pastores que são chamados de maneira celestial ao ministério devem se preocupar com isso? E por que eles devem olhar para isso como fundamento do seu ministério? Veja lá, o finalzinho do versículo. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui está o objetivo. Apresentar todo homem perfeito em Cristo. É para isso que lutamos. É para isso que sofremos, para isso que somos chamados. Essa palavrinha apresentar aqui, a gente tem que lembrar que é um judeu que está escrevendo. Nós nunca podemos esquecer disso. É um judeu com uma mente hebraica escrevendo em grego. Então nós precisamos entender o que ele quer dizer com esse verbo nesse contexto aqui, onde o evangelho está sendo anunciado, onde todo homem deve ser apresentado em Cristo. Essa linguagem, irmãos, é uma linguagem de sacrifício. É uma linguagem litúrgica, onde Paulo está dizendo que esse apresentar algo ou alguém, seja lá o que for apresentado, vai ser apresentado a alguém que é superior, alguém que é maior, alguém que é digno de confiança e alguém que é glorioso. E esse contexto, essa linguagem litúrgica, esse contexto teológico mostra para nós que o que está por detrás dessa apresentação é a mesma linguagem de Romanos 12:1. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, mesmo verbo ali, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa linguagem sacrificial é mais ou menos assim. Sabe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Aquele bendito e glorioso sacerdote que, além de ser o sacerdote, é o próprio sacrifício. Agora, uma vez que fomos alcançados por tão grande graça, e ele se sacrificou, e ele se entregou, e ele se apresentou como sacrifício agradável ao Pai, agora é a nossa vez. Agora a gente se apresenta como sacrifício. Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, me purifica, me santifica, faça de mim o que o Senhor quiser, mas aqui estou, para honrar e glorificar o seu nome. O Senhor se apresentou como sacrifício vivo por mim. Agora estou aqui, Senhor, pronto a ser morto pelo Senhor, para a sua glória. Pronto a ser oferecido como libação, como um incenso, um cheiro suave e agradável ao Senhor. É esse paralelo que Paulo está fazendo assim. Então, irmãos, o trabalho ministerial visa apresentar pessoas maduras e perfeitas ao Senhor, enquanto elas mesmas se preparam para a eternidade. E aqui, portanto, a gente já começa a explicar o que significa esse perfeito em Cristo. Esse perfeito aqui não tem nada a ver com a perfeição wesleyana que nós já comentamos outras vezes, né? Que chega a um estágio desse lado do céu que a gente alcança um nível de santificação que a nossa inclinação quase nunca e muito difícil dela ir para o pecado. Não tem nada a ver com esse erro, né, da teologia wesleyana. Mas antes, tem a ver com esse perfeito. Paulo está, obviamente, pegando emprestado um linguajar dos hereges, que diziam que para você ser aperfeiçoado ou ser perfeito, não é ainda o gnosticismo que explode daqui a pouquinho ali no século 2 e 3, mas eles diziam que apenas um grupo, uma casta dentro da igreja, aqueles iniciados que recebiam uma visitação do Senhor, um aperfeiçoamento do Senhor. Então Paulo está pegando e está dizendo, olha, todo homem, não são os pastores, os bispos, os homens, todo homem perfeito em Cristo. Não só alguns, como estão dizendo por aí, mas todos homens perfeitos em Cristo. A ideia é de desenvolvimento espiritual.
É como um resultado de caminhada, de experiência, de ensino, e na maioria dos tempos, de tempo. Caminhada cristã, vivência cristã. Experimentando o Senhor enquanto peregrina rumo a Sião Celestial. Então, essa é a ideia de perfeito que nós encontramos aqui. Nós anunciamos, advertimos, ensinamos em sabedoria todo homem para, primeiro, crescimento em justiça. Não em sua própria justiça, mas a justiça que ele já recebeu e que ele já pode crescer cada vez mais, pois o Espírito de Cristo habita nele. Então ele tem todos os recursos e ferramentas necessários para o seu crescimento. Crescimento, portanto, em santificação e crescimento na fé. A ideia aqui é que o grande objetivo é edificar a igreja. Esses pastores, esses líderes são chamados para edificar a igreja até que ela alcance a estatura de varão perfeito. Dessa forma, na igreja local, nós temos tanto bebês, quanto adolescentes, quanto adultos espirituais. E cada um deles deve receber o alimento segundo o que podem suportar, mas eles devem ser treinados a mastigarem cada vez mais alimento sólido. Eles não devem se acomodar a ficar no leitinho. Bebês gostam de leite até um certo momento. Depois de 6 meses é a introdução alimentar. Começa a comer comidinha, frutinha. Os dentinhos nascem, começa a comer carninha, bife, picanha, né, contra filé. Começam a comer salada, tomate, alface, rúcula. E aí por diante. Esse nenenzinho já não está mais no leite, ele precisa de outros nutrientes para crescer. Então é essa a ideia aqui. Os pastores devem trabalhar e foram postos para isso, para preparar os santos para a obra do ministério. Eles não devem ser dominadores do rebanho, onde eles fazem tudo e nem conseguem. Não tem condição. São imperfeitos, são falhos, precisam de ajuda em muitos aspectos. Precisa da igreja para pastorear, precisa dos irmãos para aconselhar, precisa das irmãs para fazer o trabalho que eles, sem deles, jamais conseguiriam fazer. Então notem, os crentes devem continuar se alimentando e bem. Por isso que é um grande perigo para a tua vida espiritual, para a tua nutrição espiritual, você continuar ou estar em um contexto em que você é alimentado dessas coisas que nós mencionamos, ou por pessoas assim que nós mencionamos. Porque pessoas com intenções carnais, elas vão conduzir a igreja nessa direção, com intenções e objetivos carnais. Ah, eu quero a atenção do presidente da República. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos chamá-lo aqui no momento em que a ceia estiver sendo administrada, vamos dar ceia para ele, vamos ficar bem com ele. Porque a gente tem interesses. Percebem o que está acontecendo? O evangelho está sendo negociado. Se qualquer político vem aqui, na nossa igreja, e a gente sabe que ele não é crente, ele vai ouvir o evangelho. Você deve se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Senão, se você for encontrar com o juiz agora, você vai ser condenado. Não interessa o que ele vai fazer comigo, com vocês, com a nossa igreja. Ele tem que ouvir a verdade. Nós não temos nenhum outro interesse, senão proclamar e anunciar a verdade. Então, irmãos, olha, esses grupos que nós mencionamos, os bebês, os adolescentes e os adultos, esses 3 grupos precisam ser batizados cada vez mais profundamente nas Escrituras. Precisamos da palavra de Deus para que todos nós possamos ser cada vez mais formados à imagem de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo de vida. Para isso, nós somos predestinados, para sermos conforme a imagem do Filho. Esse é o objetivo do ministro do Evangelho. Então, mais uma vez, não há espaço para negligência, não há espaço para preguiça, não há espaço para vanglória, não há espaço para sucesso, não há espaço para promover o próprio nome. Não dá, não tem condições. O Evangelho do Rei Jesus deve ser anunciado, ensinado, proclamado para todos nós. E agora vem o nosso segundo e último ponto de hoje. Isso é feito de uma maneira que qualquer pessoa mal intencionada, se soubesse disso, deveria sair correndo. Esforçando-se. Nós vimos que, primeiro, anunciando, né? Agora, esforçando-se. Olha lá, agora, no versículo 29, ó. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Até aí. Olha a linguagem que Paulo utiliza aqui.
Esforçando-me o mais possível, ou o máximo possível, né? Aqui a ideia é de um exercício, ou de um esforço, ou energia investida em algo. É expressado como engajar-se em uma luta, uma competição, lutar. Então Paulo usa muito dessas metáforas, né? Dos Jogos Olímpicos. Eu estou esbofeteando meu corpo, eu corro e deixo as coisas que para trás ficam e corro para as que estão adiante de mim. Ele sempre usa essa linguagem, né, de atletismo do primeiro século. Então, quando ele fala esforçando-me o máximo possível, ele está usando uma linguagem em que ele está literalmente se esforçando, lutando. E usando tudo que ele tem à sua disposição. Ele está preso, ele tem uma caneta e uma tinta. Ele tem uma caneta e um pergaminho, né? O que ele está fazendo? Está escrevendo carta. Daqui a pouco vem um guarda ali e passa. Ô, Paulo, tudo bem? Ô, tudo bem. Ô, você já ouviu do Evangelho? Aí vem outro. Você já ouviu a glória de Jesus Cristo? Já sabe o que é o Evangelho? Com todas as suas forças. É uma imagem de referência atlética, onde esforços absurdos são investidos para ganhar uma competição. Tem pessoas, nesse contexto, que treinam a vida inteira para uma única competição, de alguns poucos minutos. Eles dão a sua vida, eles se alimentam em torno disso, eles dormem em torno disso, eles estudam para isso, eles vivem a vida para isso, para ganhar aquela bendita, gloriosa e cobiçada competição. Ele dá toda a sua vida, ele acorda 4h30 da manhã, ele vai correr, ele vai treinar, ele vai ter uma alimentação profundamente rigorosa, ele vai beber água nos momentos certos, ele vai beber a quantidade certa, no momento certo, do jeito certo, não bebe água sentada, ele bebe em pé, porque a água flui. Ele estuda como que ele pode melhorar a sua vida, a sua alimentação, as coisas que cercam a sua alma, para que ele tenha um desempenho melhor nos seus treinos. Ele vai viver em torno disso. É a ideia que Paulo está colocando aqui. Que ele se esforça, ele estuda as possibilidades, ele se planeja, ele olha, ele contempla, ele se prepara para que o evangelho vá adiante. É uma luta incansável para trabalhar pelo crescimento da igreja, o crescimento dos cristãos e a salvação dos incrédulos. Ah, mas isso é só para os pastores. Errado! 1000 vezes errado! Nós, enquanto crentes, cristãos, devemos nos preocupar com isso, nos ocupar com isso. É por isso que a gente ouve uma frase, que agora eu me esqueço do autor, talvez você se lembre de quem é, e diz assim, olha, acho que é do Lewis. Se você quer uma religião confortável, tranquila, boa, sombra e água fresca, eu jamais recomendaria o cristianismo para você. Porque é chamado a trabalho, é chamado a serviço. É servindo os irmãos da igreja, servindo as pessoas de fora, servindo os de dentro, lutando com os de fora, lutando com os de dentro, abençoando os de dentro, edificando os de fora, e assim vai, irmãos. E olha, não contente em dizer que ele se esforça e batalha de tal forma, ele usa uma outra expressão para enfatizar o que ele está dizendo. Ele olha lá, ó. É por isso que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo possível. Ele se afadiga, ele se gasta, ele faz um trabalho cansativo, trabalha até a fadiga extrema, até não aguentar mais. É isso que ele faz. Esse é o trabalho do apóstolo Paulo, o trabalho dos ministros e o trabalho dos cristãos, de se cansarem, de se encharcarem com o evangelho. Agora é hora de eu encharcar alguém. Batizar não no sentido, né, que nós utilizamos como um sacramento da nova aliança, não é, de união com Jesus Cristo, mas no sentido de imergir na Escritura, de imergir no evangelho. Eu preciso compartilhar com alguém com o evangelho. Isso que eu li na Escritura hoje, no meu devocional, no culto doméstico, eu preciso compartilhar com alguém. Eu preciso programar. Olha, geralmente aquela pessoa gosta de conversar sobre isso. Boa, deixa eu prever cenários aqui de possíveis conversas com ela. E em todas elas eu tenho que ter sucesso em expor o evangelho. Aqui. Esse cenário é mais difícil. Senhor, me ajuda, me dê orientação. Sim, pronto, acabei, achei. Pronto, estou preparado. Venha. E você vai trabalhar pronto para proclamar o mistério de Cristo lá no teu trabalho, na tua empresa, onde quer que você for. Irmãos, o ministro fiel do evangelho, ele dá tudo de si, toda a sua vida, todos os seus recursos, tempo, disposição para o bem do povo da aliança. Então nós não brincamos de igreja, como o André falou. Nós nos afadigamos, nós nos cansamos. Nós entendemos que o Senhor nos chamou para gastar as nossas vidas por vocês, para dar as nossas vidas pelo bem de vocês.
Se tivermos que morrer para que um de vocês cresça como nunca, se a gente continuasse vivo, morreremos, pois somos chamados para isso. Para dar a vida pela igreja, como nosso Senhor Jesus Cristo deu. Essa é a nossa filosofia ministerial. Esse é o nosso tema ministerial. Dar tudo o que temos, tudo o que dispomos, os recursos, tempo, disposição para abençoar a igreja. Para que a nossa vida seja gasta em prol da igreja. Nós nos lembramos agora. Agora começa a fazer mais sentido o que Paulo falou lá no versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Nós nos alegramos em nossos sofrimentos pela igreja. Os ministros não deveriam procurar uma vida fácil, uma vida tranquila e mansa. É por tal razão que esses ministros do evangelho mencionados aqui, e não outros, estes, devem ser muito bem valorizados e recebidos, segundo o evangelho da graça de Deus, pois esses homens são dons de Deus para a igreja e para o mundo. Onde há ministros do evangelho enviados pelos céus, ali temos a manifestação da grande bondade do Senhor. Eu quero lembrar vocês de alguns textos de Jeremias. Jeremias 10, 21 e 23, 2, nós lemos assim: porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afungentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Esses falsos mestres por aí, o que é deles está reservado, está para chegar. Parece que eles estão tendo sucesso, mas em breve eles se encontrarão com o rei desse rebanho. Jeremias 3,15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com diligência. Pessoas que não querem lucrar em nome da fé, pessoas que não querem enganar em nome dos seus próprios interesses, pessoas que querem pura e simplesmente ver o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo avançando, pecadores se arrependendo, pecadores amando a Jesus Cristo e odiando o mundo e odiando as suas próprias obras e se apegando somente a Ele. Estes homens são, sim, chamados e enviados por Deus, forjados na Sião celestial e enviados em graça para cuidar da igreja. E louvado seja Deus, pois Ele cumpre o que promete. E apesar desse cenário tão triste, tão horripilante que nós vemos em alguns lugares Deus chamando o seu povo ao arrependimento. Esse povo colocando falsos mestres para correr, falsos mestres para fora. E organizando para si homens piedosos, homens que amam Jesus Cristo e que amam o Evangelho. Por fim, tudo isso deve ser feito dependendo do poder de Deus. Nós acabamos de ler, não é? Em nossa oração, o seguinte: põe nossos pastores frequentemente de joelhos, buscando a tua bênção sobre seus labores, sabendo que todo o êxito que podem obter depende inteiramente de ti. E é isso mesmo. É o que Paulo diz aqui, é como ele finaliza isso. Olha lá, finalzinho do versículo 29. Esforçando-me e me afadigando o máximo possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Aqui está o segredo do apóstolo Paulo, com a idade que tinha, com o vigor que teve e com o seu amplo trabalho evangelístico no primeiro século. Esse trabalho, essa luta, essa fadiga pressupõe total dependência de Deus. Total dependência do Senhor em oração. Total dependência do Senhor em ler a sua palavra e meditar nela. E depender dele para a sua santificação e para o seu crescimento. É por isso que pessoas abandonam o Evangelho. Que quando elas são colocadas em situações em que elas precisam agir segundo a norma do Evangelho, não conseguem. Porque elas são guiadas por outras coisas. Elas são guiadas por outros interesses. É o poder do Senhor operando. Esse versículo aqui é interessante, que nós poderíamos traduzir literalmente assim. Há um joguinho de palavras que Paulo faz aqui para enfatizar como o poder de Deus está operando poderosamente nele, que nas traduções que nós temos em português se perde. Principalmente na área, que ela muda as palavras para evitar, obviamente, repetições
e tudo mais, como nós encontramos na língua portuguesa, né? Porque tem tudo isso quando a gente fala em tradução. Mas, literalmente, a gente pode traduzir esse texto assim, ó. Segundo a sua energia, que me energiza poderosamente ou em poder. Então, há uma energia, há uma substância, há um elemento divino da graça de Deus operando em Paulo, dando a ele energia e energizando em poder tudo o que ele faz. Energia, energizando poderosamente. Energia, energizando poderosamente. Enfatizando o poder da graça de Deus em dar todo o suporte, tudo que é necessário para que os pregadores, para que os crentes vão e cumpram a sua missão. Então, irmãos, não há desculpa. Não há desculpa, nós temos o poder do Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, operando em nós. O poder da nova criação, o Espírito bendito, Criador, soberano, sem igual, habitando em nós. O que é que nos prende? O que é que nos limita? Nós temos uma infinidade de graça e de poder celestial disponíveis a nós. O que é que nos limita? O que é que nos prende? Qual é a dificuldade? Não há desculpas, irmãos. Não há, simplesmente não há. Nenhuma desculpa consegue ofuscar isso que lemos. Que todo o trabalho nosso é segundo a energia que nos energiza em poder e poderosamente. Fazendo-nos completamente dependentes da graça de Deus. É por isso que Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9... Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, não é pela sua energia, não é pelo seu energel, não é pela sua vitalidade. O que o homem pode fazer por si mesmo, se não aumentar somente a sua condenação? Então é aqui onde os ministros do Evangelho, onde os cristãos, de maneira geral, têm sucesso. A sua dependência do Senhor, em buscá-lo, em se submeter a Ele, em ouvir o que Ele tem a dizer, seguir os seus doces conselhos e exortações. Se nós queremos crescer espiritualmente, aqui reside o segredo a nós. Oração, estudo da palavra para a nossa nutrição espiritual. Oração, estudo da palavra, oração, estudo da palavra. A nossa família, ela cresce ou ela diminui aqui. Oração, estudo da palavra, oração, estudo da palavra. Servir mais e melhor no ministério, me gastar mais, Senhor, que o teu poder opere eficientemente, poderosamente, a sua energia me consuma mais e mais, fazendo com que tudo aquilo que eu tenho feito, preparado, tenha sucesso para a tua glória, para o avanço do teu reino, para a salvação dos eleitos do Senhor, para que a tua igreja cresça e floresça cada vez mais, através da sua graça, da sua energia, do seu poder. Irmão, se não for isso, nós não avançamos. Não adianta. Você pode trazer John Piper, pode trazer Paul Washer, pode trazer Spurgeon, pode trazer Thomas Goodwin, John Owen, Jonathan Edwards, traga John Cotton, traga Cotton Mather, tragam todos. Sem o poder da graça de Deus, não vai. Por isso que a glória não é dos homens. A glória não é do ministério fulano de tal, do bispo, não sei das quantas, é do poder de Deus, irmãos. É da glória. Então a nossa oração é essa, Senhor, energize os nossos ministros, energize a nossa vida, traga a graça soberana, santificadora. Senhor, nos mova, Senhor, venha, faça um chacoalhão em nós, Senhor, traz um terremoto da tua graça nas nossas vidas, traga um furacão celestial do Senhor na nossa igreja, para que a gente desperte. Venha, Senhor, venha, rasgue os céus e venha, faça alguma coisa. Venha, Senhor, nós estamos dependendo de Ti. Então, Senhor, por favor, nos use com poder e com graça, por favor, Senhor. É isso, assim, desesperadamente assim, porque depende dEle e não de nós. É isso que leva homens, como nós vimos na semana passada, na introdução e na finalização do sermão da semana passada, quero mencionar novamente, é isso que leva homens como John Huss e tantos outros a serem mortos pelo Evangelho. Não é ninguém que acorda assim, eu tive um sonho, eu vou morrer pelo Evangelho hoje, vou lá para a Coreia do Norte ser morto. No máximo que chega, atravessa a rua e volta. Como que homens frágeis, como nós, de carne e osso, puderam suportar torturas em nome do Evangelho? Queimados vivos.
você está queimando aí, dá tempo de te salvar ainda. Dá para a gente jogar aqui e apagar o fogo. Só negue a Jesus. Não negarei meu Senhor. Morro por ele. Ele vai me receber daqui a pouco, mas eu não morro, eu não nego a minha fé. Eu não negocio o evangelho. O que é isso? É o poder de Deus operando nas almas desses homens e conduzindo-os, portanto, nessa direção. Os ministros do evangelho, irmãos, para a gente recapitular, devem ter uma noção real do trabalho ministerial, a fim de não se machucarem, se frustrarem e fazerem o mesmo com as ovelhas do Senhor. Homens que não foram chamados pelo Senhor para isso causam grande estrago em corações, famílias e igrejas inteiras. Quem por acaso nunca viu um novo pastor chegar numa congregação e acabar com a congregação? Devastar a congregação. Devastar corações, mentes e famílias. E por quê? Ele não foi chamado para isso. Não há poder celestial fluindo em suas veias. Permitam-me aqui a licença poética. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Você talvez pense que Deus esteja chamando você para o ministério, que Deus esteja chamando você para o ministério pastoral. Não espere uma vida tranquila, não espere uma vida mansa, não espere uma vida de sucesso, de viagens ou enriquecimento. Espere ter de dar toda a sua vida para que pessoas possam crescer e amadurecer. Se você não quiser fazer isso, não é o Senhor que está te chamando para o ministério. Você tem que dar a sua vida, estar pronto para morrer pela igreja. Estar pronto a ser humilhado, estar pronto a ter pessoas falando mal da sua esposa enquanto você está orando por essas pessoas. Você tem que estar pronto a ser traído. Você tem que estar pronto a dar vida por pessoas e, num determinado dia, ela simplesmente vira as costas e vai embora. Nossa, mas que pessoa ingrata. Não. É isso mesmo. É a realidade ministerial. Você se esforça, você cuida, você perde noites de sono, você vai visitar no hospital e as pessoas simplesmente, olha, estou indo para outro lugar. E tudo bem. Aqui ninguém vai praguejar ninguém. Aqui ninguém vai dizer, ó, pensa bem, hein? A cobertura espiritual aqui é boa. Cuidado. Ninguém vai fazer isso aqui. Ninguém vai amaldiçoar ninguém aqui. Né? Nós não precisamos disso. Então espere, sim, investir tudo que tem, todas as suas forças, para que você faça parte do sofrimento de Cristo. Os ministros do Evangelho devem reconhecer que o seu trabalho só faz sentido em plena dependência do Senhor. Do contrário, será um trabalho carnal, com objetivos carnais, com frutos carnais. Vamos às nossas considerações finais. Então, irmãos, nós consideramos, nessa porção de Colossenses 1, do 24 ao 29, a missão do ministro cristão. E nós vimos que a missão do ministro cristão, ela se resume nesse texto em três aspectos, né? Sofrer pela igreja, cumprir com fidelidade a palavra de Deus, lutar incansavelmente pelo crescimento dos santos. Jesus em nós, a esperança da glória. Ele é o supremo pastor, que em breve chamará todos nós para a prestação de contas. Pastores, oficiais da igreja, crentes e não crentes, ímpios, todos nós compareceremos diante do Senhor. Uns estarão diante de um trono branco, um trono de condenação, um trono de julgamento. Não é um trono de galardão. É um trono para você receber o que você merece no inferno, segundo as suas obras, segundo a sua rebelião e rebeldia. Outros se encontrarão também com ele, naquela gloriosa festa de casamento, e receberão prêmios e galardões por aquilo que fizeram enquanto vivos aqui, enquanto crentes servindo ao Senhor. Onde você está? Hoje, a tua alma está diante do trono branco? Ou a tua alma está diante daquele bendito casamento que aguarda os eleitos de Deus? Pense sobre isso, reflita sobre isso. E vá a Jesus Cristo. Quer de um lado, quer do outro, vá a Jesus Cristo. E clame a Ele por graça e por salvação. Fazendo um exame pessoal agora para nós. Como que você, especialmente, tem considerado o trabalho dos seus pastores? Como que você tem, à luz disso que vimos, como que você tem considerado? Você tem orado pelos seus pastores, sabendo dos grandes sofrimentos que passam pela igreja? E que talvez você nunca fique sabendo, e você não necessariamente precisa saber mesmo. Como que você tem visto? Como que você tem agido?
dos grandes esforços que eles fazem para cuidar das suas almas. Às vezes, para dar um conselho, a gente lê 4, 5 livros, vê 5, 10 sermões para poder buscar sabedoria em irmãos mais sábios do que nós. Ligamos para pastores mais experientes e eu, pastor, como é que o senhor lida com isso aqui? Me ajuda, como é que é? O cuidado que nós temos, procuramos ter. Se você tem sido relapso, apático, frio, não tem orado pelos seus pastores como deveria, assuma um compromisso hoje, diante do Senhor, de orar todos os dias por seus pastores que são fracos, que são frágeis, que carecem tanto quanto você da graça do Senhor para viver, para respirar, para pregar, para ensinar, para te aconselhar. Faça um compromisso hoje com o Senhor de sustentá-los em oração, todos os dias, para que o Senhor continue a energizá-los poderosamente em graça, para que eles, para a glória de Deus, sejam eficazes em seu trabalho ministerial. Não para a glória dos seus nomes, não para a glória de sua igreja, mas para a glória do nosso Rei Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, que glória, Senhor, é poder aprender da Tua palavra sobre o glorioso trabalho e luta que os Teus ministros e crentes verdadeiros enfrentam. Senhor, muito obrigado pela Tua graça em nos salvar, em nos justificar e em nos, Senhor, mandar pastores fiéis e a sustentá-los. Senhor, nós rogamos a Ti que continue a fortalecer os nossos pastores e todos aqueles que são fiéis na pregação do Teu Evangelho no Brasil e no mundo. Que o Senhor continue a fortalecê-los, a energizá-los em poder, a sustentá-los em fidelidade, a mantê-los firmes enquanto sofrem pela igreja, a santificá-los, separando-os cada vez mais do mundo, a dar a eles cada vez mais conhecimento do Teu Filho Jesus e de Sua glória. Ó Senhor, faça isso a fim de que eles possam pregar com mais ousadia, deixar o céu mais palpável, amadurecer a Tua igreja com a verdade, cativar as nossas afeições para o Teu Filho Jesus. Pai bendito, louvado seja o Teu Filho Jesus por esses dons dados à Tua igreja, no poder do Teu Espírito. E é nele, ó Pai, no Teu bendito Filho Jesus, que nós oramos. Amém e amém.